Ok, vamos começar então. E aí hoje nós vamos falar de dois assuntos que estão conectados, tá? Mas então no final da aula eu espero que a gente tenha provavelmente revisado, né, dois assuntos importantes, mas a gente vai começar falando de funções ortogonais e mais para o final, a partir daí a gente vai falar de funções ortogonais por conta disso, né, da solução da equação de Laplace. Tá? Porque, como eu falei, né, como nós conversamos outras vezes, em geral, eu estou interessado em descobrir qual é o potencial nos lugares onde eu não tenho carga. Aqui nós estamos falando de eletrostática, mas talvez até valha mais adiante, mas, ou seja, nesses lugares a equação de Laplace é igual a zero. Tá? O Laplaciano do potencial é zero, porque não tem carga ali. O Laplaciano do potencial é igual a densidade de carga, mas se eu não tenho carga. Tá? E, bom, o que são funções ortogonais? Sem dúvida dá para fazer uma analogia com vetores ortogonais. Tá? Não é a única analogia com vetores, mas é uma delas. Tá? Então, a gente pode definir funções ortogonais assim. Tá? Eu tenho uma... Se as funções são ortogonais no intervalo aí, de A até B, isso quer dizer que essa integral aqui, do complexo conjugado da função vezes a função nesse intervalo, ou vai dar zero, ou não vai dar zero, seguidas essas condições aqui, tá? Onde o m e o n são os índices da função. Ou seja, essas funções, não é que elas sejam funções de duas variáveis, mas é uma coisa parecida. Quando vocês começarem a lembrar dos exemplos, isso vai ficar mais claro, tá? O que esses índices aí significam. E essas funções, claro, elas podem ser mais do que ortogonais, assim como os vetores, tá? Elas podem ser também ortonormais, ou seja, elas são ortonormais quando não é que ou elas são zero ou são um, tá? Essa é a diferença, assim como vetores são ortogonais ou ortonormais. Mas então vocês veem que eu tenho um intervalo aqui onde eu tenho uma família de funções, e é por isso que vem o n e o m aí, tá? Eu tenho uma família de funções que me permite fazer o quê? Bom, aí vem outra analogia com os vetores. Então, se eu tenho um conjunto de vetores ortogonais ou ortonormais, eu posso, com essa família de vetores, representar qualquer outro vetor. Vocês podem pensar aí nos vetores I, J, K, tá? Que são os versores aí ortonormais. Eu consigo representar qualquer vetor a partir deles, ou seja, qualquer vetor, por exemplo, vamos ver a posição 1, 2, 3, é uma soma. Uma vez o vetor I, mais duas vezes o vetor J, mais três vezes o vetor K. Tá? Ou seja, eu posso fazer a mesma coisa com um conjunto de funções aí ortonormais. Então, imagine que eu tenho uma função aí que eu quero representar ela num intervalo finito, aí, A até B, por um conjunto de outras funções. Então, vamos pegar esse nosso conjunto hipotético aí, de funções UN, e se eu fizer uma soma aí, com um certo número dessas funções UN, eu vou conseguir representar aquela função por esse somatório aqui. É claro que o meu problema, né, passa a ser, afinal, qual é o peso que cada componente desse conjunto de funções aqui vai ter, ou seja, qual é esse coeficiente aqui. Mas, essencialmente, se eu quero fazer isso, e se eu quero que isso funcione, né, eu vou fazer o seguinte, ó, o que tem que acontecer é que o erro aqui entre o valor real da função, não estou falando real aqui, real imaginário, mas o valor da função e o valor da representação dela nesse conjunto de funções ortogonais aqui, vai dar o mínimo possível. Então, quando eu minimizo isso,
significa que eu encontrei os coeficientes corretos aí. E é fácil de demonstrar o formato que esses coeficientes têm da seguinte maneira, ó. Então, essencialmente o que eu estou fazendo é isso, eu estou dizendo que a minha função agora é uma soma de vários coeficientes vezes cada uma dos componentes do conjunto de funções ortogonais. Se isso aqui fosse um vetor, né, essa soma teria 3 termos, cada um dos coeficientes seria os coeficientes do vetor i, do vetor j e do vetor k. Tá? Só para manter... Essa analogia é fácil de imaginar. Então, o que acontece é que os coeficientes vão ser isso aqui. Tá? Se a gente voltar para essa analogia com os vetores, vocês vão ver que é bem como se eu estivesse fazendo o produto escalar entre o vetor que eu quero representar e cada um dos vetores ortogonais. Cada um dos vetores lá da minha base de vetores ortonormais ou ortogonais. Né? Porque se eu quero saber qual é o coeficiente do vetor 1, 2, 3, qual é o coeficiente do vetor i, é só fazer o produto escalar entre 1, 2, 3 e i, que é 1, 0, 0, vai dar 1. Tá? É meio óbvio no caso dos vetores, mas isso é a grande sacada dos vetores, é por isso que a gente usa eles. Aqui é a mesma coisa, então, se eu tenho lá o vetor 1, 2, 3, se eu faço o produto escalar com o vetor j, que é 0, 1, 0, vai dar 2. Se eu faço o produto escalar com o vetor k, que é 0, 0, 1, vai dar 3. Então, os coeficientes são 1, 2 e 3, e o vetor é 1, 2, 3. Tá? No caso dos vetores é muito óbvio, mas isso se aplica aqui também. Tá? Então, se eu quero encontrar os coeficientes que eu vou usar para representar essa função nessa base de funções ortogonais, vai ser assim que eu vou fazer, ou seja, eu vou fazer o produto escalar da função com cada um dos vetores, aí, ou com cada uma das funções do conjunto. E é fácil de demonstrar que isso funciona, porque, né, se a função é escrita desse jeito, né, e os coeficientes são desse jeito aqui, é só substituir ali, né, em cada um desses termos pelo coeficiente, que é, né, essa integral aqui, o que vai acontecer é que essa minha soma aqui acaba tendo uma integral aqui dentro, e essa integral é em linha, né? Quer dizer que essa função aqui, que não é na variável, essa letra aqui é xi, eu acho. Então, mas a variável é linha, então ela pode entrar aqui para dentro da integral, e eu posso botar isso para lá, e vocês veem que aqui vai aparecer, eu recuperei a função, porque isso aqui, como nós definimos lá antes, né, é exatamente o delta de linha menos não linha aí. E obrigatoriamente, então, é essa função aqui, quando eu faço essa integral e essa soma, vai dar a função mesmo. Então, essa é a maneira correta de achar os coeficientes. Tá? Porque, né, isso aqui vai ser um delta. Ok. Perguntas? Dúvidas? Escrevam aí um comentário ou perguntem, só abram o microfone e falem. Que... Bom, mas tá, aqui nós estamos falando, no caso dos vetores é fácil dar os exemplos, tá? Os vetores ortogonais aí, ou ortonormais e JK são um exemplo de um conjunto de vetores que me permite escrever qualquer vetor do espaço usando eles. Mas quais são conjuntos de funções que me permitem escrever qualquer função? Né? Vocês lembram algum de cabeça? Tem um conjunto que é extremamente fácil de lembrar, tá? E que a gente pode usar para representar várias coisas. O que me vem na cabeça, por exemplo, até o sinal da minha voz aqui, cada vez que a gente fala tem uma bolinha azul ali mostrando, dando uma ideia do qual é a amplitude de cada frequência, né? Aquilo ali só tem 3 faixas de frequência, mas... Então, um exemplo que a gente pode usar, sem dúvida, são o seno e cosseno. Aqui, né, nós estamos... O nosso intervalo, em vez de ir de A até B, eu estou dizendo que ele vai de menos A sobre 2 até A sobre 2, tá? E esses M aqui,
são inteiros não negativos, ou seja, 0, 1, 2, 3. E aí, dependendo se é seno ou cosseno, né, eles vão ser, quando o m for 0, aqui vai dar 0 ou não. Mas então, como vocês devem... Tem o A aqui, né, já apareceu de um jeito aqui que, que esse conjunto aqui é de funções ortonormais, mas sem dúvida, né, à medida que eu vou mudando o M, que está aqui dentro, né, eu estou mudando, digamos assim, a frequência, ou o período do seno e do cosseno, e aí, ou seja, eu tenho uma coleção de... Se isso aqui representasse a intensidade do som, né, eu tenho um conjunto aí de funções, né, de 0 para cima tem infinitos termos, né, mas que sem dúvida, né, vocês vão ter que concordar comigo, e não é só comigo, quer dizer, eu estou copiando isso aqui do livro, né, mas vocês vão ter que concordar que, olha, se eu desenhar uma linha com a mão, do jeito que eu queira, é impossível que eu não consiga representar ela como uma soma aí de senos e cossenos, porque eu vou poder fazer um ajuste fino com cada curvinha ali, né? Então, sem dúvida, se eu tiver uma quantidade grande de senos e cossenos, e aí o m, né, pode ir para qualquer valor, desde que não seja não negativo, eu vou conseguir, sem dúvida, escrever qualquer função aí. E nesse caso aqui, né, eu posso dizer então que qualquer função vai poder ser escrita por essa soma infinita aqui. Claro, eu vou botar um termo aqui que não depende de x, que vai me permitir mover a função para cima e para baixo dentro desse intervalo aí de menos a sobre 2 até a sobre 2, mas ali os coeficientes AM e BM, né, que eu vou poder obter, fazendo esses produtos escalares aí entre a função e os componentes ali, né, vão me permitir achar ou a representação aqui, ou seja, o AM e o BM, né, eu vou poder obter fazendo essa integral da função vezes o cosseno e da função vezes o seno, né, nesse intervalo, para cada um dos AM ou BM. Então, isso aqui é digamos assim, isso aí está bem generalizado, ou seja, eu não deixei claro qual é o valor de A, né? Então, aqui, a princípio, né, eu estou dizendo que para qualquer intervalo em X, né, eu consigo representar por uma soma de senos e cossenos. E é verdade, eu consigo. Tá? Comentários, dúvidas, me interrompam ou só escrevam aí no comentário. Bom, mas isso aí eu tenho um intervalo bem definido ali. E naquele intervalo, se é uma função, né? Para ser uma função, tem que se comportar de um determinado jeito aí. Eu consigo, sem dúvida, escrever ela como uma soma aí de senos e cossenos. A pergunta é, tá, mas e se eu não tenho, e se eu não quero limitar isso para um intervalo? Eu tenho uma função qualquer aí, que se estende por num intervalo infinito aí, como que eu represento ela? É possível? E é possível, sim, ou seja, eu posso expandir isso para um intervalo infinito, digamos assim. A gente vai fazer isso aos passos, ou seja, no caso de um intervalo que não era infinito, a gente fez isso aqui, né? Ou seja, eu tenho uma soma finita ali, a princípio, e teoricamente aqui funciona. Para o caso do infinito, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher essa função aqui, tá? Que é uma função complexa, tá? Se vocês olharem aqui, né, vocês lembram como que eu represento isso aqui, como senos e cossenos? Essa função aí é o cosseno de 2πm x sobre A mais ou menos I vezes o cosseno de 2πm x sobre A. Tá? Então,
eu continuo lá com uma soma de senos e cossenos. A diferença, então, é que essa função aqui, a gente tem mais liberdade, uma função mais esperta, aí, mas o m pode ser positivo ou negativo, tá? Então, isso aqui vai me dar mais i ou menos i aqui, vai me dizer se é mais ou menos cosseno, né? E aí eu também estou nesse intervalo aqui. Vamos começar assim, tá? Depois o que eu vou fazer para o infinito é claro, levar o a para o infinito. Mas então se eu faço isso, né? A minha função vai ser representada por uma soma dessas funções aqui, cada termo com um coeficiente AM aí, que eu vou obter, né, fazendo o produto escalar aí entre a minha função e a exponencial aí. É mais ou menos isso aqui. Então essa é a regra aí, não muda muito da que eu tinha, para obter a função, qualquer função, né, como a partir da soma dos termos desse conjunto de funções ortogonais aí. Bom, eu queria isso aqui num limite infinito, então o que eu vou fazer é levar o a para o infinito. Tá? Se eu levo o a para o infinito, o que acontece? Acontecem algumas coisas, tá? Primeiro nós vamos fazer o seguinte, vamos mudar, ao invés de deixar a função depender de m, vamos botar um k aí, que tem essa relação aí com o m, tá? Porque o que vai acontecer é que o m, que é uma função, que é uma variável discreta, aí eu tenho alguns valores de m, vai passar a ser uma variável contínua, tá? Então a minha soma em m aí, como eu estou levando a para o infinito, né? O k aqui está virando um intervalo em m, aqui eu dou um pulo em m, eu dou um pulo infinitesimal aí em k. Então a minha soma em m aqui passa a ser uma integral em m, e dada essa relação aqui, é uma integral em k, tá? Que fica assim. E usar m, né, os meus termos aí, que então o m era 0, 1, 2, 3, ou menos 1, menos 2, menos 3, passa a ser usar m passam a ser uma função de k, que é uma variável contínua agora. E dessa forma, né, eu consigo, então, definir a função como uma soma dos infinitos termos aqui, não mais uma soma, né, mas uma integral aí dos infinitos termos em k. Então, eu tinha lá uma soma em m dos infinitos termos da função com os coeficientes a de m, e aqui então eu tenho agora uma integral em k dos infinitos termos da função com os coeficientes a de k. Tá? E é claro que os a de k são, né, definidos do mesmo jeito, como um produto escalar aí, da função com cada um dos termos da função. Nesse caso, como eu estou... isso aqui é contínuo, né? Então, isso aqui também virou... isso já era uma integral em x, né? É uma integral em x, então para cada valor de k, ou cada ponto aí, no espaço k, eu obtenho a partir de uma integral no espaço x. A gente já conhecia, né, essas integrais aí, nós estamos falando de Fourier, e o que a gente sabe é que, bom, esse negócio funciona. Tá? E quando eu estou integrando em k ou em x, né, ou quando eu estou achando os ADK ou os f de x, eu estou, na verdade, pulando do espaço. Bom, se nós estiver falando, se o x for realmente o espaço, né, aqui, o nosso espaço, o k é o espaço recíproco lá, que tem a dimensão de inverso do metro. E então é claro que, né, eu vou ter essa relação aí para a minha integral em x, tá? Ou seja, se eu tenho k e k' diferentes, isso aqui dá 0. Se eu tenho k e k' iguais, isso aqui dá 1, ou seja, essa integral ou dá 1 ou dá 0. E, né, reciprocamente, aí, eu tenho o mesmo se eu faço a integral em k, né?
ou seja, para um determinado K, isso aqui ou vai dar 0 ou vai dar 1. Só vai dar 1 quando x igual a x'. E olhando para elas assim, né, é a mesma coisa, entende? Ou seja, a gente vê aí por que isso funciona bem. Por que eu consigo pular do espaço K para o espaço X e vice-versa. E eu faço isso usando essas integrais. Joia. Dúvidas, comentários, fiquem à vontade, é só falar ou escrever aí. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu já estou sentado há um tempo aí, vamos dar uma paradinha só 10 minutinhos. E aí a gente retoma, então, Então, retornamos às 11h23. Ok, vamos recomeçar. Então, aí vamos falar da solução da equação de Laplace. Então, nas próximas aulas, né, nós vamos trabalhar na solução dessa equação, que é uma equação que eu acho que todos nós já resolvemos, pelo menos em algum sistema de coordenadas, pelo menos alguma vez. Tá? Então, talvez seja uma revisão para vocês, talvez não, mas eu vou ressaltar aqui alguns pontos importantes e a gente vai ter tempo, claro, para discutir outros pontos, né? Então, vamos começar, então, com a equação de Laplace em coordenadas retangulares, tá? Que é essa equação aqui, ó. Porque a equação de Laplace é o laplaciano do potencial igual a 0, né? Então, o que essencialmente eu tenho que resolver é essa equação. E vocês já resolveram essa equação? Já, muito popular na graduação. Isso sempre é um excelente exemplo, tá? Aqui nós estamos falando de eletrostática, né? Então, a solução dessa equação vai ser uma linha aí, através do espaço, descrevendo qual é a intensidade do potencial em cada ponto. É isso que vai sair daí. Mas a parte matemática, né, é a mesma. Então, claro que tem outros significados também, porque, né, o potencial, como a gente sabe, é uma coisa muito importante. Então, essa linha aí, que é a intensidade do potencial, por incrível que pareça, é um número em cada ponto, ela também está nos dando o vetor força elétrica naquele ponto, que são 3 números, se eu tiver em coordenadas retangulares, por exemplo. Tá? Então, essa é uma coisa importante aí da eletrostática mas, então, solucionando essa equação aí, eu estou solucionando o problema do potencial, e vocês veem, né, que, como está escrito aí, não tem nenhum limite. Inclusive o ambiente que nós estamos aqui. Então, se eu tenho cargas estáticas distribuídas aí ao longo do ambiente, o valor do potencial em cada lugar aqui em volta de mim vai ser definido por essa equação aí, tá? Em coordenadas retangulares. Então, se eu achar uma solução, essa solução ela vale para qualquer lugar, independente da distribuição de carga. Isso que é. A gente tem que falar melhor sobre isso, mas... Então, como é que eu resolvo essa equação? Vocês lembram? Mas a ideia é bem simples, ó. Eu vou supor que a função tem um formato especial. Por que é válido fazer isso? Supor. Né? Porque, de repente, eu suponho um formato, funciona, mas tem outra solução. Não tem. Nós já provamos lá nas outras aulas que se tem uma solução, ela é única. A única diferença que pode ter é um valor constante aí somado no potencial. Ou seja, quando eu for para um problema real, que tem limites bem definidos, né? Se eu chutei uma função e ela é uma solução, ela é a única solução. Não tem outras soluções. Tá? Então, vamos supor aí que o potencial tem esse formato aqui. Ou seja, essa é uma função que vai depender nós estamos em coordenadas retangulares, né, x, y e z. Então, o que eu estou chutando é que essa função é um produto de 3 funções, uma função que só depende de x, uma função que só depende de y
e uma função que só depende de z. Ou seja, não tem aqui um cosseno de x menos y, por exemplo. Eu tenho uma função que só depende de x, uma que só depende de y, uma que só depende de z. Como a gente vai ver, isso vai me permitir resolver a equação, porque, né, quando eu colocar essa função lá, o que vai acontecer? O primeiro termo lá, que era uma derivada parcial, ó, é uma derivada parcial em x, quando eu fizer essa derivada parcial, né, o que vai aparecer aqui vai ser a parte que depende de y e a parte que depende de z, porque elas não dependem de x, e a derivada parcial em x de uma função que só depende de x. Então, isso vai virar uma derivada normal, completa, aí, uma derivada normal, porque a derivada parcial de uma função que só depende daquela função é a derivada, né? E aqui tem um y e z aqui, tá? Esqueçam esse termo por um tantinho, porque aqui desse lado vai acontecer uma coisa parecida, porque a derivada parcial em y vai ficar o y aqui, e aqui vai aparecer um x e o z. E o mesmo aqui. É uma derivada parcial em z, vai ficar o z aqui, e aqui vai aparecer o x e o y. E tudo isso é igual a zero. Então, se eu dividir isso em todos os pontos pela função potencial, vocês podem ver que aqui o yz vai cortar com o yz da função e vai ficar só 1 sobre x. Aqui a mesma coisa, vai ficar 1 sobre y, porque o x e o z vai cortar com o x e o z aqui. E aqui o x e o y vai cortar com o x e o y, vai ficar só 1 sobre z. E quando eu faço isso, eu tenho uma vantagem aí, porque agora, ao invés de eu ter aquela equação lá, que tinha três termos, e cada um desses termos era uma derivada parcial em relação a uma coordenada de uma função que dependia das três, agora vocês veem que eu tenho uma equação diferencial em que eu tenho três termos, mas cada um dos termos só depende de uma variável. Tá? Esse termo aqui só depende de x, esse termo aqui só depende de y, e esse termo só depende de z. Então, essas funções podem ser complicadas, tá? Podem ser tão complicadas quanto eu possa imaginar. É isso que a equação está me dizendo. No entanto, a equação está me dizendo que quando eu somo a derivada segunda da função em relação à sua variável, dividido pela função, o que dá? Dá um número. Por quê? Porque eu sei que quando eu somo esse termo com esse termo aqui, com esse termo aqui, em todos os pontos, eu não tenho limite aqui, isso aqui está no espaço infinito, dá zero. E se esse termo aqui depende de x, por exemplo, e esse termo depende de y, eu duvido que dê o acaso de que em todos os pontos dê zero. Aqui tem mais um que depende de z. Que eu some em todos os pontos e dê zero. Não vai acontecer. Tá? Não tem como. Então, obrigatoriamente, cada um desses termos aqui não são funções, tá? São constantes. Isso é uma informação importante. Tá? E isso vale para qualquer potencial eletrostático em coordenadas retangulares. Tá? Tudo que nós estamos achando aqui, né, vale para qualquer potencial eletrostático. Então, sabendo que cada um é uma constante, eu vou dizer que essa constante aqui é menos alfa ao quadrado, essa constante aqui é menos beta ao quadrado, e essa constante aqui é mais gama ao quadrado. Eu podia escolher qualquer constante, tá? Mas por que eu estou escolhendo essa? Na verdade, não sou eu que estou escolhendo, né? O Laplace escolheu aí, e como nós vamos ver mais adiante, se vocês já leram, vocês já resolveram essa equação, então vocês já sabem por que a gente escolheu essas constantes. É uma coisa bem embolada, que a constante seja essa aqui, ou mesmo essa aqui. Tá? Ou seja, como isso mais isso dá zero, na verdade o que eu estou dizendo é que essa constante em todos os pontos do espaço, tá? Essa constante aqui mais essa constante aqui dá essa aqui. Tem que ser assim porque, né, a minha equação é bem clara. O Laplaciano do potencial tem que dar zero. Então, se o Laplaciano tem esse formato, e se cada um daqueles termos ali são aquelas constantes, tem que dar isso aí.
Dúvidas, perguntas, me interrompam ou escrevam aí no comentário. Ok, então vamos lá. Então, vamos resolver essa equação aí aos pedaços, tá? O primeiro termo ali que depende de x, que é igual ao termo que depende de y, né? Passou a ser essa equação aqui. Ou seja, a minha função é uma função que só depende de x, né? Aí é a parte do potencial que só depende de x, e eu sei que a equação está me dizendo é que a derivada segunda dessa função, dividida por essa função, dá uma constante negativa, tá? Porque o alfa ao quadrado aí, eu estou supondo que é positivo, né? Pode ser negativo o alfa ao quadrado? Pode ser, né? Porque se o alfa é um número complexo, né? Ao quadrado vai dar negativo, né? Mas, então, supondo que o alfa ao quadrado é positivo, é fácil de ver aí que essa função, então, é uma função cuja derivada segunda tem o mesmo formato que ela, tá? E que função daria isso? Não dá para ser um polinômio, né? Porque o polinômio vai perdendo, mas um seno, um cosseno, né? Se eu pegar um seno, derivar uma vez dá um cosseno, se eu derivar outra vez dá um seno. Então, eu consigo derivar um seno duas vezes, vai me dar um seno também, e talvez, se eu dividir por seno, vai dar lá, né? Mas o melhor chute aí é esse aqui, ó, que não deixa de ser um seno ou um cosseno, tá? Porque a derivada da exponencial dá sempre a exponencial. E como tem que aparecer um alfa ao quadrado aqui, funciona porque se eu não tiver esse i aqui vai dar um problema, que é o caso lá do seno ou do cosseno. Tá? Por isso que o seno ou o cosseno não funciona. Quando eu derivo o seno, dá cosseno. Quando eu derivo o cosseno, dá menos seno. Ou o contrário, desculpa se eu me enganei aí. Mas no caso da exponencial, não. Se for mais i alfa x, a derivada primeira vai dar i alfa x, vai dar i alfa vezes e na i alfa x. A derivada segunda vai dar i alfa ao quadrado vezes x, e na i alfa x. E aí i ao quadrado dá menos, vai dar menos alfa ao quadrado, tá? Mais o e na i alfa x. Que se eu dividir por e na i alfa x, vai dar só menos alfa ao quadrado. Se for menos, vai dar a mesma coisa. A derivada primeira vai ser menos i alfa vezes a função. A derivada segunda vai ser menos i alfa vezes menos i alfa vezes a função, ou seja, vai ter um alfa ao quadrado, porque o menos vai cancelar com o menos aí, ou, né, menos vezes menos, que vai dar menos vezes o i ao quadrado, que vai dar menos 1. Então, vai dar menos i alfa ao quadrado, vai dar também menos alfa ao quadrado, dividido pela função, né? Vai sobrar só menos alfa ao quadrado. Então, a função tem esse formato aqui. E, né, eu estou procurando os três termos, né? Então, vocês veem que essa parte aqui e essa parte aqui eu ainda não solucionei. Eu solucionei essa, mas já dá para ver direto, entendeu? Essa parte aqui tem a mesma solução, tá? Eu preciso achar o i e o z, o y e o z, né? Que dependem só de y ou só de z. Mas o y é super simples. Vai ter o mesmo formato aí do x, só que em vez de alfa eu vou ter beta. A única coisa que vai ser diferente vai ser o z, tá? Porque o z, a derivada segunda dividido pela função dá, né, não dá menos alfa ao quadrado, menos beta ao quadrado, não dá menos gama ao quadrado, tá? E é por isso que não é uma exponencial complexa, tá? É uma exponencial real, tá? Que vai ter aquele formato ali, porque, né, o alfa e o beta e o gama não são independentes, tá? Então aqui vai ter um gama, né? Mas o gama depende do alfa e do beta. Então, se eu encontrei o alfa e o beta aqui, eu obrigatoriamente já encontrei o gama também, tá? O gama tem que ser raiz de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Essa é a minha equação original. Bom, o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que em qualquer problema de eletrostática, essa é a solução.
Eu nem sei quantas cargas tem, se é uma carga concentrada num ponto, se é uma distribuição de carga no formato de um tijolo, o que for. Todos os problemas têm a mesma função. Isso preocupa vocês? Eu não me preocupo, entende? Porque a gente acabou de falar disso, né? Essas funções exponenciais complexas aí, elas são um conjunto de funções ortogonais. Então, eu virtualmente consigo escrever eu consigo escrever virtualmente qualquer função a partir delas. Então, é claro que essa é uma solução que funciona para qualquer problema, né? Esse φ aqui é uma solução que funciona para qualquer problema de eletrostática. Eu não tô, né? Não deu muito trabalho. Então, eu posso esperar que não tem um avanço tão grande assim, né? Porque se não deu muito trabalho para fazer, né? Provavelmente eu não tenho avançado muito. E de fato, quando eu for resolver um problema prático, ou seja, num espaço, num volume definido, bem claro, ó, aqui o potencial é tanto, aqui é tanto, lá é tanto, aqui naquele ponto o potencial é tanto. É claro que é aí que vai aparecer o problema, porque, afinal, como a gente viu ali, como representar a função, eu preciso saber os coeficientes que cada um desses termos dessa função genérica aí vai ter, e eu preciso saber, afinal, quanto que é o alfa, quanto que é o beta. O gama eu vou saber automaticamente. Então, é claro que eu achei uma solução geral, é claro que essa solução geral resolve qualquer problema de eletrostática em coordenadas retangulares, mas isso é uma parte da solução apenas, né? Porque, afinal, quando eu colocar os limites e colocar os potenciais que eu conheço em cada um dos pontos, é aí que vai aparecer o problema real mesmo, né? E, bom, então, né, nós vamos terminar por aqui com mais uma tarefa para vocês, que eu, como é uma tarefa mais importante, eu também transformei numa lista, tá? Então, eu estou mandando ela como uma lista 4, mas são dois problemas, né, em coordenadas retangulares, tá? Que no Jackson já estão resolvidos, ou, né, pelo menos parcialmente, estão bem discutidos, e então vocês podem, eu já dou ali, essa é uma seção 2.10 e 2.11 da terceira edição, mas são dois problemas que ilustram bem qual é o problema real mesmo, ou seja, a solução geral nós já temos, ou seja, essa é a solução que serve para qualquer problema de eletrostática. Essencialmente eu vi lá a estrutura da equação em coordenadas retangulares. A gente já sabe que pode ser um produto de funções exponenciais. Tá? Essa vai ser a solução. Mas, como a gente também já sabe, se eu tenho um conjunto de funções exponenciais, eu virtualmente escrevo qualquer linha que eu queira. Então, esse que é o problema, descobrir, afinal, qual é a linha qual é o formato do potencial nesse problema específico aí da seção 2.10 ou 2.11. Então, isso fica de tarefa aí, e a gente termina por aqui, e eu abro aí para comentários, discussões, perguntas, fiquem à vontade.